Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui de novo e vim para aqui para fazer a segunda parte de um vídeo falando sobre a minha trajetória, relatos da minha vida, tá certo? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe cada um de vocês. Então, vamos lá, vamos começar. Eu terminei o outro vídeo falando para vocês, né, um pouquinho sobre o que me aconteceu por causa da separação, né? Que eu me separei e não estava mais gravando o vídeo. Continuando o assunto, enfim, passou-se poucos meses, eu comecei a ter uma euforia muito grande, né? Eu falei no outro vídeo pra vocês que meio que eu tenho alguns sintomas assim sobre bipolaridade, né? Então, tipo, tem momentos que a gente tá oscilando e eu vivo nesse tempo assim, oscilando as coisas. Tem momentos que eu tô bem, tem momentos que eu tô ruim, tem momentos que tudo tá demais, tem momentos que tá tudo lá. E assim, por eu ter tido muitas perdas e muitas coisas e tava dentro de uma depressão e ansiedade, de repente me deu uma euforia muito grande, do qual eu precisei, senti necessitada de sair para conhecer pessoas novas, de buscar ter companhia do meu lado. E eu vou dizer a vocês, é terrível isso. Hoje eu enxergo que isso é muito ruim. É muito ruim quando você acha que você depende do ser humano, que você depende do outro, quando na verdade você só depende de Deus. E foi onde eu acabei errando muito nessa parte, porque eu achava, né, que eu tava dependendo das pessoas e comecei a sair para conhecer outras pessoas. Entrei em redes sociais também, em aplicativos e comecei a conhecer outros homens. E não foram muitos, tá, gente? Foram poucos, porque graças a Deus, Deus me mostrou que aquilo estava errado e eu comecei a, certo modo, começar a, sei lá, entender que aquilo não era pra mim. E eu conheci, não foram pessoas ruins, foram pessoas legais, né, respeitadores e tudo mais, me trataram muito bem. E só não era pra mim, não era pra ser, porque aquilo não era coisa que vinha de Deus. Era algo que eu não estava bem ainda. E como eu tinha guardado as minhas feridas dentro de uma caixinha ao invés de curar elas, eu acabei piorando a situação. Só que no meio dessas pessoas que eu estava conhecendo, eu cheguei a conhecer um rapaz, né? E passei a gostar muito dele, desse rapaz. E daí eu contei pra ele tudo que eu tinha vivido, tudo que eu tinha passado e o que eu tava passando. E a gente foi conversando, chegou um tempo que a gente se conheceu pessoalmente. Até um bom tempo depois a gente tem uma conversa bem maior. Só que desde o início sempre houve um problema entre a gente, né? Coisas de desentendimento. Tipo, eu vou dar um exemplo de, assim, eu falo coisas do qual ele não entende e ele fala coisas do qual eu não entendo. Então tem coisas que não tava, a gente não conseguia se entender desse modo. Se eu falasse bola, ele entendia bicicleta. Se ele falasse bicicleta, eu entendia bola. Então é tipo mais ou menos isso, sabe? A gente não tava se entendendo desse modo. E existia assim, a gente tinha muita coisa em comum, mas não o suficiente. Eu passei a amá-lo, sim, sim, não vou mentir. Amei muito ele, muito mesmo. Amei ele tanto ao ponto de deixei mais ainda Deus de lado. E pior, deixei tudo de lado. Deixei família, deixei amigos, deixei filho, deixei tudo, até eu mesma de lado, para tentar encaixar no mundo desse homem. E o que acontece? Sim, entrei na vida dele, ele entrou na minha vida. Pra mim, como eu não estava bem de saúde, eu entendia que ele era o homem perfeito da minha vida, que ele iria... Nossa, que minha vida, sei lá, eu só conseguia respirar se eu tivesse ele do meu lado. Que ele era tudo pra mim, ele era tudo.
quando na verdade isso tudo tinha a ver com, vamos dizer, a doença que eu estava passando, né, que eu estava tendo. Eu me entreguei totalmente, eu fiz tudo que eu pudesse, eu fiz pela pessoa. Eu não estava mais tendo contato com os meus filhos como eu tinha antes. Passei a só ter tempo para essa pessoa. Eu esqueci tudo, abandonei tudo de mão e iria abandonar mais ainda. Tudo, coisas que eu não posso estar falando aqui, mas eu ia abandonar tudo. Você sabe o que é tudo de mão para estar com esse homem, quando no final o que acontecia era o seguinte: eu não queria acreditar e eu não me via sem a pessoa. E a pessoa, ela, se eu ficasse feliz, a pessoa não se sentia bem. Se eu ficasse sorrindo, a pessoa não se sentia bem. Se eu ficasse mais bonita, a pessoa não se sentia bem. A pessoa, ela gostava de ser elogiada. Ela gostava de estar lá em cima. Ela gostava de criticar, mas não gostava de ser criticado. Existe uma coisa que diz assim, eu só estou dando minha opinião, não estou criticando. Mas a partir do momento que você ofende a outra pessoa, você não está dando opinião, você está criticando. Sua opinião é quando você diz assim, eu não gosto de pirulito. Mas se você gosta, mas a pessoa, ao invés de falar, tipo, a sua opinião, ela criticava. Ah, mas isso não presta, mas aquilo outro. Então, assim, era coisa que eu iria chegar de novo a ir morar com a pessoa, sendo que eu não tava querendo enxergar o que estava se passando e que aquilo ali iria dar um ponto final de um modo do qual, graças a Deus, chegou só um pontinho pequeno, ao invés de ter sido um ponto tão maior. Vamos chegar lá, tá? Ao que aconteceu, eu vivia chorando mais do que eu já vivia no meu casamento. Eu comecei a ter muitas dores de cabeça, eu ficava passando mal, eu não comia mais, por muita coisa que aconteceu dentro, pra vocês terem noção. Eu tava passando por coisas, né, que tinha brincadeiras que chegava até me deixar marcada, mas eu contava que aquilo tava me machucando, mas a pessoa, ela dizia que ia ser uma brincadeira, que aqui dali ia passar, que é porque a pessoa, ela é assim. Eu sei que desde o início que a pessoa me contou que ela, mais ou menos como ela era, só que eu não esperava que ia ser tão pior. Eu achava que era algo que eu conseguiria lidar, mas no final, na verdade, eu não estava nem conseguindo lidar comigo mesmo, de tão mal que eu estava. E assim, eu não culpo a pessoa por tudo que a pessoa fez, porque ela sempre me mostrou quem ela é. Eu que estava aceitando tudo aquilo porque eu estava doente. Não tinha a ver com a pessoa e nem tinha a ver comigo. Tinha a ver que eu estava doente e por eu estar doente, eu estava aceitando tudo, até o mínimo que eu recebia. E por eu estar doente, eu achava que, meu Deus, eu achava que, sei lá, eu achava que eu ia ser feliz, porque eu tinha a pessoa que eu amo, mas não é dessa forma as coisas. Se ele me amava, eu não sei, porque a forma que tudo acabou foi inesperado pra mim. Então eu não sei se ele me amava de verdade, mas eu sei que eu o amava muito mesmo. E por causa da minha doença, eu acabei me deixando levar e recebendo o pouco que ele me dava e o muito do que eu estava sofrendo. Eu me permiti passar por tudo isso. Não foi culpa dele, mas minha por ter me permitido passar por tudo aquilo. E, e assim, eram coisas do tipo, eu vivia controlada. A pessoa te controlou? Não. Não em si. Ela não me controlou em si. Mas a situação, ela fazia ser controlada através dela. Então, eu me via que eu não podia fazer nada do qual desagradasse ela e eu me sentia mal. Porque se eu fosse desagradar ela que eu amo, talvez a pessoa nem querer estar comigo. E foi uma coisa que eu vou dizer pra vocês, a dependência emocional.
eu sempre tive a dependência emocional. Hoje eu tô melhorando isso, graças a Deus. Não tô. Eu tinha dependência emocional desde a minha infância, com os meus pais. Então, quando essa pessoa chegou na minha vida, eu achei que eu estava me apegando à pessoa, porque ela estava me tratando de princípio, assim como eu me sentia tratada pelo meu avô, com carinho, amor e respeito. Mas na verdade não era isso. Não sei o intuito da pessoa para ter entrado na minha vida, né? Mas eu sei que o intuito que teve de tudo isso foi a dependência emocional e por ter feito eu permanecer naquela situação que eu estava vivendo. Uma situação que assim eu não posso dar os detalhes, mas quais foram, na verdade, quais foram os resultados daquilo que eu estava recebendo e aceitando. É que eu chorava direto, eu só vivia com os olhos inchados, eu não saía mais sozinha, eu não saía pra me divertir, eu não saía nem com a pessoa pra me divertir, porque a pessoa não saía. A pessoa só presa, pensando sobre o trabalho e tudo mais. Então, era de domingo a domingo presa. Então, assim, eu até pra caminhar, cheguei a falar sobre caminhar e a pessoa parece que não gostou e tal, e de certo modo acabou me prendendo também. Então assim, eu vivia controlada. Pra pessoa que eu era, e depois de estar com alguém, ter vivido o que eu vivia controlada. Tá entendendo? Não sei se a pessoa tinha consciência que ela tava me controlando. Isso aí eu vou deixar pra ela quem pensar, né? Mas ela me controlava 24 horas. Não só ela me controlava depois que a gente começou a ter um convívio maior aqui, mas até dentro do celular, né? Nas chamadas, nas mensagens virtual durante meses com a pessoa, ela me controlava também, controlava ligações, controlava tudo isso. E eu não entendia tudo isso. Eu só dizia assim, eu não entendo o que está acontecendo. Era só a única coisa que eu falava pra mim, falava pra pessoa e pra qualquer outro que tivesse ao meu redor. Eu dizia, tá acontecendo isso, mas eu não entendo por que tá acontecendo isso. Eu não entendo por que a pessoa tá fazendo isso. E a pessoa, ela era assim, por qualquer coisa já se alterava, já ficava agressiva. é, então, me bateu? Não, gente, ele nunca me bateu, tá, gente? Teve aí, como eu disse, brincadeiras de qual chegava a me machucar, sim. Porém, não sei se era com o intuito disso mesmo ou se não era. Então, eu não posso falar algo que eu não sei, porque não quero julgar ninguém. Eu quero apenas relatar tudo que tem a ver comigo. Então, assim, eu me sentia totalmente controlada. Quem me conhece, as pessoas que mais próximas de mim que eu contava as coisas que estavam me acontecendo, toda vez que acontecia alguma coisa, sempre disse que eu não deveria continuar com a relação. Mas a dependência emocional não me deixava sair. E é uma das doenças que a gente tem que trabalhar para isso não acontecer. A dependência emocional, ela acaba com você. Ela lhe faz a chegar num ponto que você pode tirar até a sua própria vida, porque você depende de algo e você não poder ter. Então, assim, eu sempre dizia, o meu maior medo, eu dizia para a pessoa que era morrer sem ser amada. E e também não queria passar mais por tudo aquilo. Eu contei todos os meus traumas, todas as coisas que eu passei, tudo a pessoa viu. Até todo o meu processo judicial com o pai dos meninos que eu tava passando, tudo isso. A pessoa do meu lado, porém, a pessoa, ela parecia estar juntando tudo o que tava me acontecendo para depois jogar tudo aquilo pra cima de mim. E a pessoa, ela era do tipo que eu não podia reclamar sobre nada. Se eu dissesse que algo estava me incomodando, se mensagens com amigas, que uma palavra que foi falada, um gesto, um jeito de chegar em mim e tudo mais. Se eu disser que aquilo ali, ó, isso aqui eu não gosto, tá me machucando, a pessoa, ela arrumava um jeito de jogar pra cima de mim também as coisas. É, teve muitas, na verdade, teve muitas situações que até meus filhos chegou a ver, muitas situações do qual foi desesperador para mim, do qual não posso, como eu disse, relatar tudo, mas foi muito ruim. Eu fui tudo isso aí, na verdade, foi alimentando a minha depressão, a minha ansiedade. E passei a começar a achar que eu estava sendo culpada sobre algo que eu não entendia,
que eu tava fazendo alguma coisa que tava me culpando. E a pessoa, ela queria casar comigo, dizia que queria realmente, a gente iria fazer isso, morar junto, tudo mais. Dizia que eu gostava dos meus filhos, mas eu não via em atitudes, em ações, esse tipo de coisa. Eu só via para benefício próprio, né? Por mais que eu tenha feito pela pessoa e o menos que a pessoa fez por mim, eu não me importo, eu não me arrependo, porque eu sou grata a Deus por ser essa pessoa que eu sou, o bom coração que Deus me deu, do qual eu não tenho raiva de ninguém, quem me conhece sabe que eu não tenho. Eu posso ter desentendimento com as pessoas, sim, mas eu não guardo mágoa, não guardo raiva, rancor, nada disso. Se eu não falar com a pessoa hoje ou daqui a 10 anos, mas um dia eu vou chegar a falar e ter minha amizade de novo. Então, assim, eu não sou um tipo de pessoa dessa ruim, de coração má, não, e Deus sabe muito bem. E acredito que foi muito livramento que Deus me deu. E o que acontece é que chegou ao ponto do qual precisei, comecei a ir atrás de psicólogos e tudo mais. Fui atrás de um psicanalista para nos ajudar. E quando realmente eu mostrei para ele que estava atrás disso aí, de um profissional para nos ajudar, foi quando eu comecei a entender que ele não queria. Que ele sempre quem falava que era pra gente ir atrás de um psicólogo, mas ele não queria de jeito nenhum. Na verdade, ele não queria, era só palavras, que era para me levar para mais perto dele ainda, onde eu dentro do círculo dele, eu estava sendo controlada por ele. Eu não podia fazer nada do qual eu saísse desse círculo, que ele tentava me buscar de volta para pôr no círculo. E assim, foi difícil, foi, mas ela começou a me abrir muitos olhos e enxergar a pessoa que eu era e a pessoa que eu estava sendo. E eu comecei a ver que a primeira coisa que eu estava errando foi a falta de Deus na minha vida. Sim, a falta de Deus. E por isso que eu estava aceitando tanta coisa e por isso que eu estava tendo tantos problemas, né, de saúde por causa da falta de Deus na minha vida. E eu digo assim, a gente não se ama sem Deus. A gente tem que ter Deus pra gente se amar. E quando a gente tem Deus, que a gente se ama, a gente ama o próximo, não é? Então, eu não tenho raiva dele, nada disso. Cheguei pra ele, falei que não tava certo. Falei pra ele que não dava pra me aceitar mais toda aquela situação. Que ia chegar um ponto que eu iria morrer. Eu não comia mais na casa dele. Eu não conseguia dormir mais na casa dele. Eu só chorava, 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 chorava sem parar. Eu comecei a ter início de bulimia. Não era bulimia para comer, comer, comer e vomitar, mas era toda vez que eu comia, alguma coisa acontecia, ele fazia algo, parecia que ele adivinhava. Ela comeu, agora eu vou fazer uma coisa do qual ela vai se sentir mal. E me fazia me sentir tão mal que eu ia correndo pro banheiro, tava vomitando, porque era uma dor de cabeça tão forte que era capaz de enlouquecer. E eu só vivia tomando remédio sem parar. E foi muito difícil. Aí eu comecei percebendo que assim, quando eu parei mais de dormir lá na casa dele, que comecei a dormir mais em casa, eu me sentia melhor em casa. Em casa eu comia, em casa eu assistia, em casa eu me sentia melhor, eu vivia, eu respirava, em casa eu respirava. E lá eu não respirava. Lá eu não conseguia de jeito nenhum. E sempre que existia alguma coisinha lá, eu não conseguia me defender, eu não conseguia me explicar, eu não conseguia reagir. Eu só ficava embaixo, eu não conseguia reagir. E em casa, quando acontecia situações que ele vinha até minha casa pra gente resolver, eu conseguia ter voz. Eu conseguia. Então teve situações no qual eu dizia, sai daqui, fulano, entendeu? Sai da minha casa, eu não aceito isso. Eu não fiz nada pra tratar-me dessa forma. Então era algo que lá dentro eu me sentia sufocada 24 horas, então era difícil pra mim. Não é porque a pessoa trabalhava na mesma coisa que eu, não é porque a pessoa vivia comigo, não é porque a pessoa tem o seu jeito bom com os outros, que ela vai fazer a mesma coisa assim. Talvez ele seja bem melhor para outra pessoa, né? Porém, é algo de dizer assim, foi surreal na minha vida. Não quero saber como vai ser nos outros, mas na minha vida foi surreal isso. Foi algo inacreditável. E hoje em dia eu começo a pensar sobre tudo que eu vivi com ele, cada detalhe que eu vivi com ele. Eu passei o meu aniversário
chorando na casa dele. E eu dizia, mesmo eu triste, e eu dizia a ele que era pra eu estar me divertindo naquele dia. Ele não tava nem aí, sabe? Ele não tava nem aí. Então, assim, ele gostava de ver a tristeza. É algo que eu passei a ver com o tempo, é que ele gostava de ver a tristeza. E quanto mais ele gostava de ver a tristeza, aquilo ia me sugando, ia também me fazendo passar aquilo, sentir aquilo. E estava aceitando aquilo na minha vida. Eu estava aceitando o desgosto, a rejeição, o desânimo. Eu estava aceitando tudo isso. E eu não sou uma mulher assim, eu não sou uma menina assim. Pra quem me conhece, eu sou extrovertida, eu sou brincalhona, eu sou risona, eu rio com tudo, com qualquer besteira. E, meu Deus, o meu eu saiu de mim do jeito que parece que tinha morrido. E eu não conseguia nem usar batom, mas nem isso eu podia usar, porque se eu usasse batom ele não chegava perto de mim. Então, ele gostava de me ver feia e não gostava de me ver arrumada. Então, era coisa surreal na minha vida. Coisas assim, que quando chegou o ponto final, eu parei de trabalhar junto com ele e falei pra ele que iria agora passar a trabalhar mais em casa porque eu precisava do meu tempo. Precisava de mim, do meu tempo, precisava viver minha vida, viver com os meus filhos, precisava... eu amo cozinhar e nem cozinhar eu não podia. E a pessoa, ela até sobre cozinhar, ela dizia que tinha que se ter um jeito de cozinhar, porque era jogar dinheiro fora e tudo mais. Eu disse, mas isso é um hobby meu. Eu amo cozinhar. Até isso eu vou ter que parar de fazer pra estar do lado da pessoa. E quando a pessoa me dizia coisas que ela não gosta, se eu só tinha uma escolha. Ou eu continuava com ela daquela forma, ou ela terminava comigo se não fosse da forma dela. Então, eu, por estar dentro da dependência emocional, acabava aceitando. Eu aceitava. Eu aceitava coisas que, se eu tivesse de consciência boa, de saúde mental boa, eu não tinha aceitado nunca na minha vida. O pouco de migalhas que as pessoas recebem, para quem tem dependência emocional, é muito. E era isso que estava acontecendo comigo. Então, eu estava aceitando muito pouco do que ele estava me dando de bom. E tudo que era de ruim vinha junto. E era maior. Então eu não podia viver mais aquilo. Só que daí eu amava muito ele e tava com a dependência emocional muito lá em cima. E eu não consegui terminar com ele. Não consegui. Na minha mente muitas das vezes passava. Sempre passava assim pra mim terminar com ele. E parece que ele adivinhava. Só que eu não conseguia, eu não tinha força. Eu não tinha força. E toda vez que eu pensava, eu vou terminar com ele, mas me vinha uma lembrança boa. Aí eu pensava de novo, mas eu amo ele, ele não é assim. Isso deve ser só um momento, isso deve ser passageiro. Não é momento nem passageiro. As pessoas são assim. A gente é quem tem que mudar, não é a pessoa. E daí, ele veio falar comigo, né? Eu pedi pra ele um tempo, porque como a gente não ia mais trabalhar mais junto, e eu tava acostumada com a presença dele, com dias depois, ele veio e terminou comigo. E ele não terminou comigo de uma forma boa, ele terminou comigo, eu já não tava bem, eu já tava mal, eu já tava há dias de cama, né? Eu já tava, se eu não me engano, foi 2 ou foi 3 dias de cama, sem comer. Eu tava totalmente desnorteada, né? Tava totalmente desnorteada. E, se eu não me engano, eu trouxe as minhas máquinas que eu costuro. Trouxe minhas máquinas no domingo de manhã. E ele terminou comigo, se eu não me engano, foi numa terça-feira. Se eu não me engano, foi numa terça-feira. E eu tava totalmente desnorteada, já fazia 3 meses que eu não tava mais comendo bem, que eu não tava vivendo direito minha vida mais. E ele terminou por celular. Ele terminou mandando um monte de
de vídeo, de mensagem falando que eu era controladora, que eu era abusiva, falando que... Ai, falou sobre os meus traumas, que um monte de coisa ele passou a voltar. Falou sobre as coisas que meu pai chegou a falar sobre mim pra ele, assim, até meu pai falar coisa de dizer, ah, mas é porque isso, aquilo, outro, e ele chegou a jogar tudo isso em mim. E não vou mentir, gente, o que ele usou, tudo que ele pôde usar, as coisas que eu contava pra ele, que eu tinha vivido na minha vida e tava passando. Ele estava juntando durante o tempo que estava me conhecendo, até o último final de terminar comigo, ele juntou tudo para depois jogar tudo aquilo em cima de mim. E me fazer acreditar que eu era a ruim, que eu era a pior, e me culpar, sabe? Ele não chegava para me culpar, mas ele sabia fazer todo aquele joguinho para me fazer me sentir culpada. E eu me sentia culpada de verdade, me sentia muito, muito mesmo culpada. Ele ele fazia de um jeito que eu olhava assim e dizia, mas o que é que eu tô fazendo de errado? E eu ficava buscando, querendo entender o que eu fazia de errado, sendo que não era nada que eu tava fazendo de errado. Porque, ó, eu deixei meus amigos de lado, estão aí pra dizer, eles podem até comentar aqui embaixo, eu deixei meus amigos de lado, eu deixei de sair, eu deixei de ir pra casa da minha família, eu arrumava briga com minha família, arrumei briga com um tio meu também, porque ele sabia como controlar tudo. Tudo mesmo, tudo. Ele sabia controlar tudo de uma forma que tinha noites e noites que eu deixava meus filhos na casa dos outros pra mim poder ficar trabalhando com ele. E às vezes a gente nem trabalhava, mas ele queria me manter lá. Tinha vezes que, muitas vezes ele dizia pra mim que não se sentia bem quando eu vinha pra casa. E a forma que ele fazia isso, eu me sentia mal ver ele mal. E eu acabava entrando nesse joguinho dele. Então, poxa, é uma coisa que eu não desejo a ninguém. É tudo que eu passei, é ter as doenças que eu cheguei a ter. E a pior de tudo, ser dependente emocional. E daí, então, o que aconteceu é que conversei com a minha psicanalista de novo, pedi a ela ajuda pra me ajudar a entender e conversar com ele, ver o que tá realmente acontecendo, por que ele tava me tratando daquela forma. É, porque ele estava falando as coisas que eu vivi, as coisas que me machucava. Ele estava jogando pra cima de mim também, ele estava me machucando mais ainda. Ele pegou as minhas feridas que estavam guardadas e não estava sarada pra piorar, tipo, era uma bolinha, se tornou um bolão. E eu não entendi o que estava acontecendo. E conversando com ela disse, eu vou conversar, eu vou tentar conversar com ele, vamos ver o que vai dar. E ela foi conversar com ele. E ela voltou pra mim, falando pra mim, olha, eu acho que não, você quer tentar, beleza, mas eu sou sua médica e digo a você assim, que não dá certo. É, ele falou, ele falou de mim, que eu era muito controladora, que ele falou de uma forma que me fazia qualquer pessoa que fosse realmente, para quem não me conhece e fosse escutar a versão dele, iria entender que eu era uma doente mental. Iria entender que eu era uma surtada louca abusiva, sendo que na verdade eu não era. E tudo que ele fez, tudo que ele estava fazendo e falando, eu já vinha conversando com essas pessoas e elas já sabiam tudo que estava passando. E a última vez que falaram comigo, até os meus amigos, disse, ó, ele não te respeita, ele não te ama, ele é um narcisista, o ego flácido, e ele tem índice sim de narcisismo. Então, assim, é algo muito difícil, é algo que não tem como mudar, é você que tem que escolher. E depois que a gente conversou, que eu passei, mesmo conversando com ela, mesmo conversando com meus amigos, minhas amigas, com todo mundo assim ao meu redor que sabia do que estava se passando, das pessoas mais, como é que diz, as pessoas que têm mais intimidade comigo, que eu contava as minhas coisas, e as pessoas sempre dizendo pra mim que, sempre dizendo que era pra eu ter saído disso há muito tempo, que já tinham dito, que não era pra mim toda
aquela pessoa não era pra mim, toda aquela situação não era pra mim, e eu não podia estar aceitando aquilo, porque eu não era isso, e eu tava me tornando o que a pessoa queria que eu me tornasse, praticamente uma louca, e eu tava me tornando isso. Eu sentia fortes dores de cabeça, fortes mesmo, que remédio não tava me ajudando mais. E era uma coisa absurda, tão absurda que me fez entrar dentro de uma depressão. Uma depressão do qual eu queria me matar, uma depressão porque eu buscava resposta, eu buscava querer entender. Cheguei até a ir atrás dele, ele mandou uma mensagem pra mim falando que foi bom ter conhecido o que meu lado verdadeiro, que eu seja feliz e coisas que eu não estava entendendo, porque não houve nenhum momento nenhuma traição, da minha parte que eu saiba não houve nenhuma traição, o único desentendimento que a gente tinha era que a gente não estava se combinando em coisas, tipo, eu sou mãe de 2 filhos e se eu tiver de casar com alguém que essa pessoa vai ser meu porto seguro, minha segurança, que a gente vai trabalhar junto, ter as coisas junto, que a gente vai dividir tudo junto. E a pessoa não aceitava. Aí meio que ficava aquele desentendimento, porque tipo, eu não aceito isso. Mas é algo que eu não posso também aceitar, porque não só depende de mim, eu tenho 2 filhos também que precisam de mim. Então era coisas assim que a gente não se entendia bem. Aí tipo, eu sou o tipo da pessoa que tô dentro de uma relação, eu respeito a pessoa ao máximo. Então, até as amizades que eu tinha, o jeito de eu falar e tudo mais, eu paro sem a pessoa me pedir. Já a pessoa não fazia isso, ela conversava, ela compartilhava, ela não queria saber, as coisas eram do jeito dela, era tudo assim. Então, é complicado demais, muito complicado. E eu passei 1 semana e meia totalmente depressiva. Eu não comia, eu passei quase 2 semanas sem comer nada. Pra vocês verem como eu estava ficando louca sem ser. Quem me conhece sabe que eu não sou. Eu estava ficando louca sem ser. Estava ficando dentro de uma coisa sem saída. E eu não comia. Eu mal tomava banho. Eu mal conversava. Eu não botava minha cara na rua. Eu estava totalmente em depressão, como se eu estivesse dentro de um poço sem uma luzinha, sem nada, parece que não tinha volta. E eu não queria saber, eu só queria aquela pessoa, eu queria entender o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, onde foi que eu errei, e era o que eu mais me perguntar, onde eu estou errando. Ainda cheguei a me perguntar, de dizer, a pessoa chegou a me bloquear e tudo, ela me bloqueou nas redes sociais e tudo, e eu chegava a ficar me perguntando por que ela tá fazendo isso, eu não traí ela, eu peguei com dias depois, dias depois não, com 1 semana e meia depois, foi quando eu comecei a colocar a cara na rua. Mas por que eu comecei a colocar a cara na rua? Aí vem aí a parte onde eu comecei a fazer uma coisa que foram coisas que eu fui começando a fazer para os outros, que daí depois Deus começou a me mostrar que eu tinha que fazer para mim, não para os outros. E daí então o que aconteceu?